E aí, pessoal, tudo bem? Eu tinha feito um vídeo que ficou desincronizado, mas isso é por causa do TikTok, não foi minha culpa. E eu tinha feito um vídeo anterior mostrando algumas coisas relacionado ali, por exemplo, a conversas do Fabiano com um advogado chamado Cláudio Daledoni, ou com pessoas de Araçatuba e Bauru, combinando coisas e tal, que eu hackei ele. E aí veio as coisas dele, então eu estava vendo as conversas e tal. Mas o TikTok, ele restringiu o meu vídeo, porque violou a política de privacidade, porque mostra conversa, mostra número de telefone e tal. Eu escolhi esses vídeos em grupos de WhatsApp, se alguém conseguir. Mas enfim, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Além de esclarecer esse fato. Eu queria falar um pouco de Gilberto Kassab. As pessoas estão ansiosas aí. Só que assim, esse aqui não é o foro adequado, entendeu? Eu nem vou manter essa conta aqui por muito tempo, eu vou excluir. Eu vou dar novas entrevistas depois aí da campanha, porque tem a questão aí do horário político-eleitoral, então nas rádios onde eu dou entrevista fica complicado, mas depois eu vou dar uma outra entrevista sobre isso no 247. Inclusive o jornalista lá que sempre me entrevista, ele vai escrever sobre essa matéria. E eu já dei um primeiro depoimento lá em São Paulo, naquele procedimento que o Derrit prometeu. O secretário de Segurança Pública ele está cumprindo a palavra dele. Ele realmente abriu as portas da corregedoria para mim, depois com o meu advogado. Tem outro depoimento lá, eu já mato. É isso aí. Então esses são os foros adequados, entendeu? Entrevista num veículo oficial, depoimento, porque, gente, tem que ter documento oficial, não é? Mas eu li uma coisa ontem no UOL, que está havendo ali uma disputa entre o Bolsonaro e o Gilberto Kassab ali em São José dos Campos, né? O Bolsonaro ele tá apoiando o Eduardo Cury e o Gilberto Kassab está apoiando algum cara lá, que eu não sei quem que é o atual prefeito de São José. E por que eu tô falando isso aí? Porque eu já morei em São José dos Campos. Eu morei lá em 2012. É a cidade que eu mais gosto em São Paulo. Depois de Brasília, é a cidade que eu mais gosto no Brasil. Depois de Brasília e Florianópolis, obviamente. E eu estudei lá no Poliedro, né? Ali da Nelson Dávila. Eu fiz cursinho ali. Cursinho preparatório pro ITA, pro IME. Então eu conheço bem a cidade. Eu morei durante um ano ali. Eu saía bastante. Eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos em São José dos Campos. Eu me converti à religião mormon lá. E na época eu acho que o prefeito era o Eduardo Cury, um ótimo prefeito, não é? São José dos Campos é uma ótima cidade, uma grande cidade. Fica ali 1 hora de carro de São Paulo, né? Onde fica a Embraer, onde fica o ITA, onde fica o IAV, onde fica o CTA, né? Onde fica todas essas questões aí da aviação, que são super importantes aí para o Brasil, para a indústria de defesa. E eu queria aproveitar um pouco para falar como é que eu conheci o Gilberto Kassab. Na verdade, eu sempre chamo ele de Gilberto, né? Quem me conhece sabe que eu chamo as pessoas pelo primeiro nome. E eu conheci, na verdade, num aplicativo de relacionamento, que é o Hornet. E foi o Hornet ou foi o Grindr? Foi um dos dois. Eu acho que foi o Hornet. E, e tinha um perfil lá de um rapaz que parecia ter uns 18, 19 anos, não é? Eu estava em São Paulo na época. Isso aí é 2018. E aí eu combino de me encontrar com ele. E aí quando eu chego lá, no local lá de encontro, era uma pessoa muito mais velha, não é? Era um perfil falso, um perfil fake. Uma pessoa muito mais velha. E aí eu fiquei numa situação que eu fiquei com vergonha de falar pra pessoa, não é? Embora a pessoa tenha mentido, era uma pessoa completamente diferente da foto. Né? Era um rapaz novo e quando cheguei lá, uma pessoa muito mais velha. Né? Gordo, porque eu não gosto de gordo. Mas enfim. Mas aí eu resolvi ficar, a gente conversar e eu reconheci que era o Gilberto Kassab, não é? Na época o presidente era o Michel Temer, ele era ele era ministro do Temer, antes, depois eu fui pesquisar e tal, porque eu não sabia muita coisa sobre ele. Ele ele foi ministro da Dilma, depois quando ele viu que a Dilma ia cair ali, ele saiu, aí o PSD apoiou o impeachment, não é? Porque ele é bem fisiologista, não é? Quem está no poder ele está apoiando. Mas enfim.
E aí eu tive esse primeiro contato com ele. Aí ele fez algumas perguntas, assim, tipo assim, eu não sou atraente. Aí eu sempre fugindo, né, das respostas, porque eu não queria ofendê-lo. E aí ele falou pra mim que a cantora preferida dele era a Cher, que a música preferida dele era Believe. E eu nunca tinha ouvido falar dessa Cher. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca. Ou já tinha ouvido alguma coisa, mas assim, eu não sabia que o nome dela era Cher. E aí ele me apresentou, ele mostrou e tal. Ele é uma pessoa muito inteligente, é muito boa de conversa. E no final das contas não aconteceu nada, não é? Eu dormi lá e depois eu fui embora. E a gente continuou conversando. A gente trocou WhatsApp e, e aí a gente se encontrou outras vezes, não é? Ele falou que tinha que viajar e tal. Ele não me falou quem que ele era, mas depois, mas depois eu- ele acabou abrindo o jogo e tal. Eu falei pra ele que eu sabia. E aí eu falei o que que eu fazia. Entendeu? Ele perguntou o que que eu fazia. Eu falei pra ele o que que eu fazia, já de pronto. Então ele achou que era uma boa. Tipo assim, ter um hacker e tal. Mas ele sempre confundia as coisas. Entendeu? Esse negócio da roupa que eu falei na entrevista da Auriverde, eu nem achei que as pessoas fossem prestar tanta atenção. Até o presidente Bolsonaro na entrevista falou. Na verdade, é uma loja que não é em São Paulo. É uma loja da Calvin Klein, que é no aeroporto de Brasília. Ele pagou um voo para mim, eu precisava ir para Porto Alegre. Eu morei lá um tempo em Porto Alegre. E aí eu peguei um voo, se não me engano, em São José do Rio Preto, com conexão em Brasília. E aí ele ia de Brasília a Porto Alegre. E lá eu me encontrei com ele, né? Ele morava lá, trabalhava lá, como ministro de Estado. E aí ele foi comigo nessa loja da Calvin Klein e ele comprou para mim um blazer preto, uma calça social preta e uma camisa branca. Eu tinha um evento para ir lá em Gramado, assim que eu chegasse, né? Eu pagava motorista quando eu morava lá em Porto Alegre. Eu morava ali no chama Loft Barra, no Shopping Barra Sul Shopping, que é um prédio residencial. Do lado tem um prédio de escritórios. E aí você tem ali o shopping, que é o Barra Sul Shopping. Você tem ali um mercado, que era o Big, que virou o Walmart que virou o Big, alguma coisa assim. Em frente ali ao Rio Guaíba, né? Vocês chamam de Lago Guaíba, mas no Rio Grande do Sul todo mundo fala Rio Guaíba. Mas é ali, e é caríssimo morar ali. E ele me bancava e tal. Que foi quando houve esses pedidos aí, não é? Que o Fabiano aí está desmentindo, mas é verdade. Inclusive o Fabiano foi pago para me desmentir. Ele recebeu o dinheiro do advogado Cláudio Daledoni Júnior, que é um advogado caríssimo, que inclusive eu fui indagá-lo sobre isso. Me ameaçou de eu responder de coação no curso do processo, que ele estava advogando pro Fabiano, que não tem nenhum de cair morto, né? Jornalista que não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o pai dele. E aí fica a questão, né? Quem é que tá pagando esse advogado, né? É o modus operandi do Gilberto, né, Gilberto? Né? Igual com o Adélio, vários advogados. Então eu queria que as pessoas soubessem como que era a nossa relação. E a nossa relação, ela degringolou, não só por causa dessa questão Não foi por causa dessa questão do Bolsonaro, porque eu soube da questão da facada, foi quando houve, eu já não tinha contato mais com ele. Mas por ele forçar essa relação aí, que eu não queria. Eu queria trabalhar como hacker, eu queria oportunidades e tal, dinheiro. E ele queria outro tipo de relação comigo que eu não estava aberto para ter com ele, né? Enfim, mas é isso. Quando eu depor de novo lá em São Paulo, eu vou apresentar, não é? Ainda não falei sobre, eu não entrei nessa, eu entrei assim, entrei em passando nessa questão, falei das questões da Polícia Civil, falei algumas questões ali de quando eu hackeei o Mourão e tal, mas não entrei nessa questão do Bolsonaro. O advogado depois vai marcar uma nova oitiva minha, e aí eu vou falar sobre isso, não é? Mas eu tô muito ansioso para falar sobre isso, né? Eu quero dar novas entrevistas e tal, e eu quero que todo mundo saiba, né, quem que é o Gilberto, né, Gilberto? É, mas inclusive eu vou ouvir agora um pouco de de Cher, de Believe, que era a nossa música inclusive, né? Você sabe disso aí, não é?